Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para tornar sua vida em família mais agradável e feliz, está entrando no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Antônio Ishida Oshima responde qual o objetivo do seu casamento. Mais à frente nós vamos entender qual o objetivo do casamento e nós entenderemos que casamento é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sublime. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara, junto com o preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro, responde a Deise Aparecida de Campinas, São Paulo. Fora da minha casa, eu posso fazer a oração de gratidão aos antepassados? Pode ser feito. Acontece, a questão é a seguinte: na nossa casa nós estabelecemos um horário, nós estabelecemos também um vínculo espiritual, criamos todo um ambiente propício para que a gente possa fazer então a oração para as pessoas que já partiram para o mundo espiritual, para os nossos antepassados. Não troque de canal e comece a se preparar para receber bênçãos uma atrás da outra. O livro Nova Visão do Casamento traz uma série de dicas para que o relacionamento do casal se torne cada vez mais harmonioso. Através dessa leitura, você descobre o verdadeiro significado da união espiritual entre os cônjuges e assim ter uma união conjugal mais feliz e plena em todos os sentidos. Para adquirir essa obra de conteúdo inestimável, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Nova Visão do Casamento dirigindo-se até uma sede da Seitonoi mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. É depois de algum tempo de casamento que há para ser saciado, sacia-se, e o que era novidade torna-se repetitivo. Se a união não for alicerçada em princípios, depois que passam as sensações, vêm as frustrações. Por isso você deve saber muito bem qual é o objetivo do seu casamento. Acompanhando a palestra do preletor Antônio Ishida Oshima. Hoje vamos falar um pouco sobre este livro, Nova Visão do Casamento. E o tema é: qual é o objetivo do seu casamento? Para que o ser humano se casa? Então, antes de mais nada, é preciso deixar bem clara esta questão de suma importância, não é mesmo? Não se deve dar o passo mais importante da vida, que é o casamento, com ideias do tipo: como os outros se casam, eu também preciso me casar. Ou, por exemplo, como já estou em idade de casar, e se não o fizer agora, vou acabar solteirão ou solteirona. Estou disposta a me unir com o primeiro pretendente que aparecer? Certo homem disse o seguinte, né? O objetivo do casamento está bem claro. É a satisfação do desejo sexual. E certa mulher disse o seguinte, que na sociedade atual é difícil a mulher ter uma vida economicamente independente, a menos que seja muito talentosa. Por isso a mulher tem a necessidade de se casar com um homem adequado que a sustente. Será que está correto?
Então, parece que ideias similares a essas constituíam um conceito de casamento de homens e mulheres da época feudal. Mas também, mesmo nos dias atuais, infelizmente, tal conceito não está totalmente extinto. É claro, é óbvio que se trata de um conceito errôneo. Tá certo? Ainda o mestre Masaru Taniguchi escreve neste livro que quando vão iniciar a vida conjugal, as pessoas têm a ilusão de estarem caminhando rumo ao ápice da felicidade. Porém, alguns anos depois, ou até meses, muitas vezes, após o casamento, muitas descobrem que a vida conjugal não é repleta de felicidade como esperava, mas cheia de sofrimentos. Muitos jovens acabam por criar aversão ao casamento até. Vendo pessoas atormentadas por uma vida conjugal infeliz, por exemplo, eles presenciam o sofrimento das pessoas à sua volta, principalmente, talvez, até dos seus pais, né, com problemas de relacionamento conjugal. E os filhos, os jovens, passam a sofrer, presenciando esta situação dos pais. E o que é que eles acabam pensando assim, que eu não quero me casar, porque estou vendo os meus pais sofrerem tanto com o casamento, e começam a pensar que o casamento é uma coisa ruim, não é? Mas na realidade, mais à frente nós vamos entender qual é o objetivo do casamento, e nós entenderemos que casamento é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sublime, né? Então há pessoas que se casam mesmo sentindo aversão ao casamento, pois considera como um destino que todo ser humano tem de aceitar com resignação. Outras se recusam terminantemente a se casar, e para satisfazer o inevitável desejo sexual, recorrem a outros meios cada vez que ele se manifesta. E por recorrerem à prática de certos atos antinaturais, ficam com um terrível sentimento de culpa e passam a odiar a si mesmas. Será que podem continuar com tal situação? Então, gente, ainda que muitas das pessoas à sua volta tenham uma vida conjugal infeliz, isto não significa de maneira alguma que você também venha a ser infeliz no casamento. O ser humano se sente confortado e encontra o sentido de viver quando tem alguém ao seu lado, não é mesmo? E a mulher pode sentir a verdadeira felicidade tendo o amor do marido, tornando-se mãe e amando os filhos. O homem, quando se casa, disciplina a sua vida, pois encontra a vida familiar bem estruturada, que é a base da alegria de viver. Que bacana, né? Então, se alguém está levando uma vida conjugal infeliz, por que a pessoa leva uma vida conjugal infeliz? Por que será? É porque o motivo que o levou a se casar estava fundamentalmente errado, né? Ou seja, que essa pessoa cometeu um grave erro. Aonde? No ponto de partida. Aí é que está a importância, né? Do grave erro no ponto de partida. Então nós devemos procurar entender perfeitamente o verdadeiro objetivo do casamento, para que evitemos de cometer o quê? O erro no ponto de partida. Então, a pessoa considerou o casamento simplesmente como um meio de garantir a segurança econômica e satisfazer o instinto sexual.
Ou seja, em outras palavras, errou ao usar o cônjuge, digamos assim, a quem deveria o quê? Acima de tudo, respeitar. Né? O casamento, na verdade, através do casamento, as pessoas devem respeitar a personalidade de um e de outro. Né? Então, será que se as pessoas que já estão casadas, que hoje talvez estejam sofrendo com o problema da desarmonia conjugal, do relacionamento, ou os solteiros, as solteiras, ou viúvos, os separados, enfim, que as pessoas que desejam se casar, né? Talvez estejam com dúvidas ou até com problemas. E será que existe explicação para tudo isso? Existe solução? Exatamente. Na palestra de hoje, nós estamos acompanhando o ensinamento deste livro, Nova Visão do Casamento, justamente para esclarecer esses pontos a respeito do casamento, para que as pessoas realmente tenham um casamento feliz, né? Então, felizmente tem solução para isso. Que bom. Aqui diz o seguinte: corrigindo a atitude mental errônea. Corrigindo a atitude mental errônea. Tanto as pessoas que estão se casando agora, como as que já se casaram, poderão passar a viver uma vida conjugal feliz. Que bom. Agora, talvez muitas pessoas estejam perguntando: em que consiste corrigir essa atitude mental errônea? Em que consiste? Qual atitude mental que eu tenho que corrigir? E aqui diz o seguinte: que consiste em mudar radicalmente o conceito de casamento. Consiste em mudar radicalmente o conceito de casamento. Ou seja, que é preciso deixar de considerar o casamento como um meio para garantir a segurança econômica, ou para satisfazer o instinto sexual. É preciso deixar de usar as pessoas para a obtenção do prazer e colocar o objetivo do casamento no nível mais elevado. Olha só. Colocar o objetivo do casamento no nível mais elevado, né? E este objetivo do casamento qual é? É unir dois espíritos. O casamento é a união de duas metades da alma, né? Que são cada qual metade do outro, a fim de se completarem. O que leva um homem e uma mulher a desejarem casar-se, deve-se à alegria de terem encontrado um no outro a metade da sua alma. Isto é, o sentimento de amor. Né? É o sentimento de amor que une as duas metades da alma. Né? O casamento não é simplesmente algo material, mas é uma coisa muito mais elevada, é algo espiritual. É a união de duas almas, metades da alma. E por isso, o mestre nos ensina que o amor difere do mero desejo sexual. As pessoas que desejarem entender e ser feliz, cada vez mais feliz no casamento, recomendamos a leitura deste livro, que tem mais de 300 páginas, e também nós temos um outro livro, que é o Namoro, Casamento e Maternidade. Este livro, Namoro, Casamento e Maternidade. Este livro contém mais de 400 páginas de ensinamento sobre a importância, o objetivo do casamento, como ser feliz no casamento, como ter harmonia conjugal, harmonia familiar, enfim. Esses dois livros maravilhosos você não pode deixar de ler. São quase 800 páginas de ensinamento, gente. Vale a pena você estudar esses dois livros, ok? Aí o mestre diz o seguinte, que o desejo sexual pode ocorrer em relação a qualquer pessoa. Claro, qualquer pessoa de sexo oposto. Contanto que não seja alguém que inspire repugnância.
Mas o amor não ocorre em relação a qualquer pessoa. Será que o amor ocorre em relação a qualquer pessoa? O amor? Alguns casos, talvez as pessoas se confundem, né? Não, eu sinto amor por 2, 3 pessoas e não sei qual escolher, né? Mais à frente, nós vamos, no finalzinho, vamos fazer a oração para encontrar a verdadeira metade da alma. Esta oração é maravilhosa, gente. Através dessa oração, na Seichonoye nós aprendemos a praticar a meditação Shinsokan. Todos aqui praticam a meditação Shinsokan? Pratico? Ah, que maravilha. Parabéns, né? Você vai serenar a sua mente e depois da meditação Shinsokan, então você poderá fazer esta oração para encontrar a verdadeira metade da sua alma. Olha, esta oração é infalível. Depois nós vamos fazer no final, ok? Mas o mestre Masaru Taniguchi se refere à verdadeira outra metade da alma. Mas o que significa isso? O que significa a verdadeira outra metade da alma? Significa o quê? Que significa que o homem ou mulher, que a lei do universo, né? Que a lei do universo ou Deus destinou a cada pessoa. O homem ou a mulher, que a lei do universo ou que Deus destinou a cada pessoa, para que elas se encontrem e se tornem um. Então, se muitas pessoas não conseguem ser felizes, apesar de buscarem a felicidade, é porque elas não obedecem às leis do universo. Nós precisamos obedecer às leis do universo. Aqui no mundo nós não temos a lei dos homens. Por exemplo, você não pode passar o sinal fechado, o farol vermelho, não é mesmo? Vermelho significa que você tem que parar, que você não deve atravessar a rua, não é verdade? Abrir o sinal verde significa que você pode atravessar a rua, não é assim? E também existe a lei de Deus, a lei do universo. Assim como nós conhecemos, por exemplo, a lei da gravidade, né? Existem várias leis do universo. Na Seichonoye nós aprendemos sobre a lei da mente. Dos semelhantes se atraem, né? Sobre o nosso destino e assim por diante. Então, ser ou não ser próspero depende de obedecer ou não às leis do universo. Tá certo? Ser saudável ou não também depende de conhecer e obedecer às leis do universo. Ou contrariá-las por desconhecimento. Então, muitas vezes a pessoa contraria as leis do universo por desconhecer. E talvez neste caso do casamento, que teve, digamos assim, um ponto de partida errôneo, né? Talvez por a pessoa desconhecer esta lei do universo. Por desconhecer que o casamento é alguma coisa de um nível muito elevado, de um nível espiritual. Então, muitas vezes, as pessoas deixam se levar por fatores o quê? Simplesmente fatores materiais. Aí, o casamento começa a desmoronar, ter problemas de relacionamento conjugal. Não é mesmo? Então, a partir do momento que a pessoa conhece esta lei do universo, então as coisas começam a se encaixar no seu devido lugar, e as pessoas começam a prosperar, a saúde se manifesta, enfim, tudo se harmoniza, né? Tudo no universo, desde a minúscula estrutura atômica até o imenso sistema solar, né? É regido por um princípio de estruturação, todos sabem disso. Se observarmos bem, descobriremos que todas as coisas têm a estruturação controlada por um princípio constante, que podemos chamar o quê? De vontade do universo ou a vontade de Deus. E é natural a decadência do que se opõe a essa vontade do universo, ok? Então, dessa maneira, gostaria de repetir mais uma vez, não deixe de ler esse livro, Nova Visão do Casamento, e também outro livro que já falei, que é o Namoro, Casamento e Maternidade,
para que vocês, ou as pessoas em casa, as pessoas solteiras, ou mesmo casadas, que estejam passando por dificuldade no seu casamento, possam encontrar resposta, que possam colocar em prática tudo aquilo que é ensinado nestes livros e que possam realmente serem felizes, ok? E como vamos fazer nesse livro, Minhas Orações, nós encontraremos a oração para encontrar a verdadeira metade da alma, que está na página 190. As pessoas solteiras, ou viúvas, ou viúvos, ou separados que desejam se casar, poderão se colocar na posição de oração e acompanhar esta oração, inclusive as pessoas de casa também. Ok? Então vamos lá. Para encontrar a metade da alma. Ó Deus, sei que existe neste mundo uma pessoa que vós estáis reservando para mim, e que é a outra metade da minha alma. Bem no íntimo da minha alma, eu sei onde essa pessoa se encontra neste momento. Onde quer que ele ou ela se encontre, a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente. E então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos. Eu vos agradeço, Deus, por haverdes criado a outra metade da minha alma e por haverdes providenciado para nós conduzir a um casamento feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Depois dessa aula de como ser feliz A2, vamos ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. O preletor Enio Masaki Hara recebe agora no quadro de perguntas e respostas o preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro, que responde à pergunta da Deise Aparecida de Campinas, São Paulo. Fora da minha casa, eu posso fazer a oração de gratidão aos antepassados? A resposta, confira agora. Obrigado, é a Setionê mais perto de você. E hoje aqui conosco, Ariovaldo Adriano Ribeiro. Tudo bem, Ariovaldo? Tudo bem, professor? Só alegria? Só alegria. Só felicidade? Só felicidade. Que bom. Quais as coisas boas que têm acontecido nos últimos dias, Ariovaldo? Nossa, muita coisa boa, hein? Só bem, alegria. Ariovaldo, tem aí a Deise Aparecida de Campinas, que vai fazer uma pergunta para ti. Vamos lá, Deise. Fora da minha casa, eu posso fazer oração de gratidão aos antepassados? Muito obrigada. E aí, Ariovaldo, a oração dos antepassados em qualquer lugar pode ser feita ou não? Pode ser feito. Acontece, a questão é a seguinte: na nossa casa nós estabelecemos um horário, nós estabelecemos também um vínculo espiritual, criamos todo um ambiente propício para que a gente possa fazer então a oração para as pessoas que já partiram para o mundo espiritual, para os nossos antepassados. Lembrando que em casa nós fazemos apenas para a linhagem familiar dos nossos antepassados, o que é diferente, por exemplo, da oração que é realizada na festividade do Santuário Roso, que então nós convidamos todas as pessoas. Só que quando você não está na sua casa, quando você estiver, por exemplo, viajando, então naquele mesmo horário, nada impede que você pegue então uma sutra sagrada da Setionoye, que é a sutra que você usa. Deixa eu mostrar ela aqui na câmera para quem está em casa e não conhece, né? É a sutra que você usa para fazer a oração. E você, então, naquele momento, ofereça a leitura da sutra sagrada. É um procedimento um pouco diferente de quem faz em casa. Quem está fora de casa vai oferecer. Em casa tem toda uma cerimônia que você realiza fazendo oração. Tá certo. Para se aprofundar mais, nada melhor que para conhecer melhor esse assunto, venha participar das reuniões da Setionoye todo domingo de 9 às 11. Venha descobrir o que é orar para os antepassados, o que é estar vinculado com o seio familiar, então, através da oração e como proceder essa prática, então. Beleza, Deise? Então está aí respondido a sua questão aí pelo preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro. Obrigado, Ariovaldo. Obrigado, Deise. Muito obrigado, telespectador do programa da Setionoye na TV. O que há para ser vivido precisa vir de Deus. E o que deve ser evitado também precisa de uma superior sabedoria espiritual. Para lhe proporcionar total discernimento, é que esteve no ar mais um programa Setionoye, um modo feliz de viver. Diante da tela da sua TV, abre-se uma janela para a vontade de Deus. É o nosso momento de oração. Finalizando com chave de ouro o programa de hoje, contamos aí com a sua companhia na oração. É simples, ficar em posição de oração e permitir que Deus se manifeste através da oração e possa
orientar todos os dias e todos os momentos da sua vida. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para tornar a mente radiante. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Deus Pai, protege-me sempre e deixo tudo em suas mãos, com a mente tranquila de que tudo se concretizará de modo satisfatório. Deus flui para o meu interior e torna-se minha alegria. Deus é luz que ilumina o meu interior e torna-se minha luz orientadora. A luz de Deus me ilumina de dentro para fora. Estou sempre com Deus, por isso estou sempre radiante de alegria e jamais tropeço. Deus é meu Salvador, meu orientador. Deus é alegria e se faz presente onde há alegria. Muito obrigado.